Amigas, amigos, olá. Precisamos conversar sobre a posição do Brasil no cenário internacional mundial. Trata-se de uma posição de cada vez maior isolamento nos últimos 2 anos, acentuando este isolamento agora em 2021. Não é exatamente a maneira como o Brasil historicamente se coloca frente aos seus parceiros, frente aos demais países do mundo ao longo dos anos 1990, ao longo dos anos 2000, início dos anos 2010, o Brasil era um país cada vez mais reconhecido, mais respeitado no cenário mundial, em governo Fernando Henrique, em governo Lula, em governo Dilma Rousseff. Nós tivemos, por exemplo, episódios nos anos 2000, como, a partir de meados dos anos 2000, os encontros, as tratativas entre o chanceler russo Sergei Lavrov e o chanceler brasileiro Celso Amorim, com vistas à criação do BRIC, que eventualmente vai agregar a República Sul-Africana, criando o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e República Sul-Africana. É um importante grupo de países do cenário mundial do início dos anos 2010, com uma força, uma inserção ainda maior, tendo em vista a reunião de Fortaleza de 2014, que lançou as bases para a criação do Banco de Desenvolvimento dos BRICS, o novo Banco de Desenvolvimento, e o arranjo contingente de reservas, alternativas, respectivamente, ao Banco Mundial e ao Fundo Monetário Internacional, instituições historicamente controladas pelos países centrais e que exercem pressão sobre países periféricos e semiperiféricos, como é o caso do Brasil. FMI, que, por sinal, no final dos anos 2000 e tendo em vista a outra crise, a crise econômica mundial de 2008, estava se sentindo carente em recursos financeiros para salvar países potenciais inadimplentes nas suas dívidas. O FMI, então, parece ter invertido uma relação histórica com o Brasil. Se nos anos 1980 o FMI pressionava o Brasil para o pagamento do seu endividamento externo, se no final dos anos 90, a crise do real, isso também aconteceu, no final dos anos 2000, o FMI veio pedir dinheiro para o Brasil, um aporte maior de recursos para que o fundo pudesse ajudar países potenciais em crise. Ajudar países. Trata-se de uma questão de ordem simbólica. Também nos anos 2000, o Brasil efetuou o perdão de dívidas de países africanos com a economia brasileira. Não é um valor significativo no que diz respeito a montantes de transações financeiras mundiais, no que diz respeito ao PIB brasileiro. Entretanto, tem um valor simbólico muito importante, como eu disse, de combate às assimetrias mundiais. Nós temos, portanto, vários exemplos que mostram uma posição bem-vinda do Brasil no cenário mundial. Posição essa que se desdobra eficientemente na obtenção de apoios de outras instituições, de outros países, reforçando as posições brasileiras no cenário mundial. Até os últimos 2 anos, com problemas mais graves agora, a partir de 2021. E por que nos últimos 2 anos? Por que esse agravamento agora? Bom, lembremos, no ano retrasado nós tivemos o avanço do desmatamento e queimadas na região amazônica. Houve uma fortíssima pressão no G7, principalmente da França e da Alemanha, inclusive sinalizando com a ideia de sanções contra o governo brasileiro. Isso só não foi adiante devido à proteção que o Brasil teve naquele momento dos Estados Unidos, do governo Donald Trump. O Brasil tinha uma relação umbilical com o governo Trump. Basta nós nos lembrarmos da patética cena de encontro dos presidentes Bolsonaro e Trump na Organização das Nações Unidas, com o presidente brasileiro fazendo estranhas declarações de amor ao presidente americano, que respondeu com um frio "foi bom te ver". O governo brasileiro, então, com uma ligação umbilical com o governo Trump. Não era nem governo americano, não era nem governo republicano, era governo Trump. Agora não há mais governo Trump. Agora há o governo Biden. E se houver novamente uma pressão como a da França, da Alemanha, do ano retrasado, contra o Brasil por problemas ambientais, será que o governo Biden vai ter a mesma posição do governo Trump de proteção do Brasil, de proteção da destruição do meio ambiente no Brasil? Dificilmente, fazendo com que haja, na verdade, sinalização oposta. Durante a campanha eleitoral, o candidato Biden já tinha sinalizado o reconhecimento da importância do meio ambiente brasileiro, da natureza no Brasil, dos ecossistemas brasileiros para relações ambientais de alcance mundial.
E daí a sinalização de que o governo americano poderia atuar como parceiro do governo brasileiro na proteção do meio ambiente ou poderia pressionar o governo brasileiro para a proteção ambiental. Tudo isso é resultado dos episódios também do ano passado, além do ano retrasado, a devastação da Amazônia, que continuou no ano passado, os problemas de incêndios, queimadas no Pantanal Mato-Grossense, com imagens que chocaram os brasileiros, que chocaram populações pelo mundo todo. Só que agora nós estamos na Covid-19. Enquanto o mundo tem uma tendência de controle da Covid-19, aqui no Brasil a situação está completamente descontrolada, com um desdobramento imediato, óbvio, para o sofrimento das populações brasileiras, para as mortes de brasileiros. Mas há também desdobramentos políticos, econômicos, geopolíticos. O Brasil é o segundo país do mundo com maior proibição de viagens de cidadãos para outros países. Afinal de contas, outros países já conseguiram conter mais ou menos a difusão do SARS-CoV-2 com esforços incríveis ao longo de 2020. Será que esses países vão querer brasileiros nos seus territórios, brasileiros de um país que não tem controle sobre a pandemia? Mas esses países também não mandarão os seus cidadãos para turismo aqui no território brasileiro e, portanto, rede hoteleira, bares e restaurantes vão perder cliente, perder movimentação financeira por causa da perda do turismo aqui no Brasil. Temos também a sinalização de entidades internacionais, de organizações internacionais, como a Organização Mundial da Saúde, preocupada com a difusão do vírus no Brasil, no que diz respeito ao desenvolvimento de novas cepas, de variantes do vírus. Nós já temos 3 cepas identificadas aqui no Brasil. Essas cepas são tendencialmente mais agressivas, no que diz respeito à letalidade, são mais transmissíveis. Ainda não há uma sinalização de que essas cepas são imunes às vacinas já desenvolvidas, mas vejam o risco, não apenas para o Brasil, para o mundo. A difusão do vírus no Brasil dá margem para o surgimento de ainda novas variantes do vírus que podem ser resistentes às vacinas. E nesse caso, o esforço mundial de ao longo do ano de 2020, no desenvolvimento em tempo recorde de vacinas para a Covid-19 ser jogado por água abaixo, devido à difusão do vírus no Brasil, devido ao surgimento de novas cepas e, potencialmente, eventualmente, uma cepa resistente às novas vacinas. E dessa tendência de isolamento do Brasil, que já está estabelecida nos últimos 2 anos pela afronta aos direitos humanos, pelo alinhamento do Brasil em direitos humanos, direitos reprodutivos da mulher, com os países mais retrógrados do mundo, países, às vezes, do Oriente Médio, da Ásia Central, que são dos mais retrógrados do mundo no tema de direitos humanos, né? O problema do meio ambiente, das populações, povos da floresta, povos indígenas, populações indígenas, que faz com que haja essa pressão histórica já nos últimos 2 anos contra o Brasil, intensificada agora devido ao descontrole da pandemia, uma grave preocupação que se estabelece agora no Brasil. Tudo bem? Era isso por hoje. Abraço para todo mundo e boa sorte.